Toledo tem todas essas fases do desenvolvimento de Toledo, desde o desbravamento, o início da, entre aspas, desmatamento, preparando o solo para o crescimento agrícola. Teve a suinicultura, tem a avicultura, a piscicultura, a bacia leiteira, passou por várias fases. E a fase, talvez seja uma das fases principais do município de Toledo, foi a educação. A educação é base de tudo. Eu acho que a partir da vinda, começou com a Unioeste, depois que virou agora a FAG. A Citol, né? Que era na época, exato. Aí PUC, Federal, Centro Federal Tecnológico. Unipar 93. Tudo... Toledo mudou o perfil a partir das universidades. Aí veio a Prate, uma industrialização, uma química fina, e o sonho de um visionário da criação do Bioparque, Dona Carme e seu Luiz, Dona Dulce. Então, Toledo passou por essas fases. E quando você pensa em bioparque, você vai pensar novamente em educação. O agente transformador de uma sociedade é a educação. A educação tanto na agricultura, quanto na medicina, com as faculdades de medicina, quanto em outros segmentos culturais. Então, educação foi a grande virada de Toledo. Eu atribuo essa mudança aí. Atual administração, hoje, atual gestão, na visão do cidadão, do médico e do proprietário de meio de comunicação. A visão do Dr. Sérgio Campanholo. Todas as administrações de Toledo fizeram uma pedra, colocaram uma pedra, um lastro para Toledo ser o que é hoje. Todos contribuíram de uma forma ou de outra, com seu estilo, no crescimento de Toledo. Então, nós tivemos, graças a Deus, Toledo, na sua história, teve todos os prefeitos, não dá para criticar, cada um com as suas facetas, mas Toledo teve bons prefeitos. Por isso, Toledo é o que é. Não tivemos administrações que atrapalharam o desenvolvimento de Toledo. Então, uma administração seguindo a outra com o seu grupo, vai administrando e vai tocando para frente e trazendo novos projetos, indo atrás de recursos, independente de partido. A bandeira maior de todos foi Toledo, é o crescimento de Toledo. Eu vejo hoje a administração imbuída nesse processo, com toda a garra, uma equipe nova. Então, a gente crê, tem certeza que Toledo vai continuar nessa toada de crescimento. Gerência, eu sou filho do ex-prefeito, eu falo que foi meu pai, né? Você não acha? Acho que é verdade? Na verdade é o seguinte, durante meu 7º mandato, eu falei educação. E educação, infelizmente, doutor Sérgio, nunca deu voto. Mas ela dá resultado no município. O Beto fez um excelente trabalho para mim na educação. O Araújo, e eu quero aqui mais uma vez voltar a dizer o seguinte, esse moço, o doutor Sérgio Campanholo, para mim, foi o melhor secretário de saúde que passou nesse município. Lá atrás, 8992, mini hospital, N UBSs, naquele tempo lá foi tudo na época Araújo, Sérgio Campanholo. Então, sinceridade, o que esse moço fez naquele tempo lá, a gente tem que tirar o chapéu. Como foi dito aqui, outro secretário, todo mundo fez a sua parte. Mas há 40 anos atrás, 49, 35, 36 anos atrás, esse moço aqui, junto com o Araújo, fizeram muita coisa. Duas pastas que marcaram Toledo nesse período: saúde e educação. Foram as que até hoje nenhum prefeito conseguiu atingir o patamar daquele período. Isso no meu histórico só um parênteses aqui. Todo trabalho exige equipe. Se nós lembrarmos da época que nós estivemos lá, era Bisoim na secretaria, Esquiavinato na secretaria, era a Carmen, secretaria de Educação. A Carmen Poçobon. Carmen Isso. Então era uma equipe muito coesa, uma equipe que estava imbuída no trabalho. Todos largaram seus afazeres, se dedicaram ao município, se dedicaram à secretaria. Eu lembro-me que eu larguei, era difícil para o médico largar a profissão, mas eu falei, se eu assumir um compromisso, larguei minha profissão de lado, deixei, graças a Deus, eu tenho uma grande companheira, que é a Fátima, a doutora Fátima, e ela assumiu, falou, vai lá trabalhar e eu vou tocar aqui a clínica, os seus pacientes, eu vou cuidar dos seus pacientes. Aí eu fiquei naquele período, tempo integral na Secretaria de Saúde, e por termos uma equipe, eu lembro aí da Rosmari Gato, todo esse time que nós tínhamos lá,
esse time que contribuiu para nós podermos fazer um trabalho. Era um trabalho de equipe, não era um trabalho meu, Sérgio Campagnolo, era um trabalho de equipe e de outros secretários ao nosso redor que estavam aí apoiando. E nós tínhamos o reconhecimento da sociedade que nos ajudava. Eu lembro que eu estava fazendo um posto de saúde lá da Europa. Poxa, não era nem loteado aquela área. Nós estivemos aí junto na época Maripá, o Papai Noel lá, o Eisenhagen, né? Falou, não, nós temos uma área aqui, vamos lá. Poxa, prefeito, como é que nós vamos fazer? Deixa, vamos resolver, vamos falar com o secretário e tal, tiramos aquela área, aqui vai ser o posto de saúde. Então, as pessoas colaboravam. Lembro quando chegou, até há pouco tempo atrás, estive aqui no IAT, hoje IAT era o IAP, com o irmão do Bisoim, mais o Luiz. Volney. Isso. Ele está de volta na terrinha, inclusive. Muito bem, seja bem-vindo, Volney. Aí estivemos visitando lá, lembrando um pouco da história daquela época, quando chegou o cólera, O cólera chegou aqui em Toledo, chegou no Brasil. Quando chegou o cólera, nós precisávamos fazer alguma coisa, bateu o desespero. Como chegou a epidemia agora do Covid, a pandemia, ficou o que fazer? Cheguei na Sadia, seu Egídio Jerônimo Nareto falou, Campagnolo, o que você precisa? Falei, nós precisamos educar o povo. Vamos mandar em São Paulo, na nossa gráfica, nós vamos contribuir com isso. Poucos dias já estava um material aí. Precisávamos montar um laboratório para análise da água. Fomos a Curitiba, na época o doutor Mauro Goulart era diretor de secretaria, o doutor Nizam era secretário de saúde. Campagnolo, o que precisar, estamos à disposição. Em poucos dias montamos um laboratório que serviu para toda a região para detectar o vibrião colérico. E a primeira amostra positiva foi do aeroporto de Foz do Iguaçu. Aí eu fui visitar lá o IAT, estava lá o laboratório, naquele canto, o local exato do laboratório, lembrando essa história de como foi. Então era um trabalho conjunto, as pessoas acreditavam em Toledo, acreditavam nas pessoas, porque não adianta, não é fantasia, você tem que arregaçar as mangas e a luta. E nós tínhamos a melhor equipe que passou por Toledo em décadas, foi aquela equipe. Bisoim, Schiavinato, Carmen, tantos outros, seria até injusto eu citar só esses nomes, mas foi uma equipe muito coesa. O Beto tem que falar assim. Eu tenho que defender o Beto na educação, porque o Beto investiu muito, o Beto acreditou e acredita também, com o tempo ele passou a acreditar muito mais e os últimos anos aqui em educação foram fantásticos. Eu acho que o trabalho que foi feito aqui, a Marli à frente e outros à frente aí, fizeram um trabalho fantástico de educação no município. Tanto é verdade que o município de Toledo hoje é convidado e foi convidado para ir em muitos locais para ver qual o município que deu as condições para os alunos que estão em Toledo hoje, 13 mil tablets, tudo a tecnologia da sala de aula, não faltar professor, porque era isso, toda hora falta professor, não tem isso, os PAD, que é aquele que está acompanhando individualmente, né, as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Então, o município de Toledo, eu diria que de 21 a 24, aplicou muito e muito bem feito em educação. Agora, perguntar hoje do Mário, para mim é cedo ainda avaliar o Mário, para a equipe do Mário. Eu acho muito cedo, cara. Mas tu tá vendo o que ele tá fazendo? Calma, cara, faz 6 meses que o cara assumiu, então eu não posso elogiar nem criticar. Eu espero e vejo que estão encaminhando alguns projetos aí, para que depois se possa avaliar mais tarde, sei lá, com 1 ano e meio, 2 anos, porque em 6 meses você não avalia a administração nenhuma. Nem um ano. Você não avalia nada. Então eu tenho que esperar 1 ano e meio, alguma coisa assim, para depois dizer, olha, tá fraco, tá bom, tá mais ou menos. Então eu não sou daquele me precipitar, porque falar é muito fácil, mas primeiro vamos deixar o cara conhecer, porque o Mário vem numa realidade diferente, ele vem num privado, de arquitetura, projetar isso e aquele outro, para uma administração que aí tu vai ver os problemas, aí você vai assumir, ver o que está acontecendo. Isso eu posso fazer. Isso eu achava que podia fazer, mas não posso fazer. Então é diferente. Na coisa pública, tu vai fazer o que a lei diz que tu pode fazer. Não é aquilo que tu acha que pode fazer. É bem diferente. Então eu saio do privado que eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, né? E no público você vai fazer o que a lei te diz para fazer, o que está lá no PPA, na LDO, no orçamento. Fora disso aí, moço, tem que seguir regra. O que o Tribunal de Justiça determina, o Tribunal de Contas determina.